Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra. Eu gostaria de explicar para você o que é a demência. Afinal de contas, esse é um dos problemas de saúde mais frequentes entre os idosos. No mundo, hoje, há cerca de 50 milhões de pessoas com demência. E a expectativa é que para 2050 haja cerca de 150 milhões de pessoas com demência. Então, a primeira coisa, nós precisamos, de uma vez por todas, entender o que é a demência. E a demência não é uma doença, a demência é uma síndrome. Em medicina, quando nós dizemos que algo é uma síndrome, significa que é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais e sintomas de declínio cognitivo, no caso da demência. Ou seja, há uma série de doenças que levam a uma via comum, a um final comum, que é o surgimento da síndrome demencial. A síndrome demencial, volto a repetir, é um declínio cognitivo. Portanto, para a gente entender o que é demência, a gente precisa entender o que é cognição, porque é a cognição que fica afetada. A cognição são todas as nossas capacidades intelectuais superiores. A gente pode pensar mais ou menos assim: tudo que nos diferencia dos animais irracionais, de certa forma faz parte da nossa cognição. Faculdades tais como a mais frequentemente lembrada é a memória. A memória é um arquivo nosso, um arquivo mental, que nos faz lembrar tanto de fatos ou conhecimentos recentes, quanto conhecimentos bastante antigos. Nós dizemos, por exemplo, que existe uma memória remota autobiográfica, que é aquela que nos faz saber quem nós somos, de onde nós somos, qual é a nossa formação, qual é a nossa família. Mas além da memória, há muitas outras capacidades que fazem parte da cognição. Por exemplo, a capacidade de prestar atenção em alguma coisa, em alguma situação, e daí tirar alguma conclusão, fazer um processamento mental, intelectual. Outra capacidade que nos diferencia extremamente dos animais é a linguagem. A linguagem não só enquanto capacidade de verbalizar ideias, de expressão, abstração de ideias e depois expressão delas, mas também mesmo do ponto de vista até técnico, de semântica, de gramática, são capacidades intelectuais desenvolvidas pela nossa cognição. A capacidade de fazer cálculo é algo da cognição. O reconhecimento das coisas, do que elas são, para que elas servem, a identificação do que é cadeira, do que é mesa, para que serve uma cadeira, para que serve uma mesa, uma caneta, um computador. A capacidade de coordenação motora para fazer coisas que são habituais, desde a capacidade de escrever, de digitar, de usar o telefone, de cozinhar, de dirigir, tudo isso faz parte da nossa cognição. A elaboração e o planejamento daquilo que a gente quer fazer, tanto de projetos a longo prazo, como de coisas a curto prazo. Então eu vou passar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer de certa forma ou de outra forma. A capacidade também de retificar rotas mentais, de aprender novas coisas, novas habilidades, isso faz parte da nossa cognição. A capacidade de relacionamento interpessoal, social, a percepção das pessoas, entender o ambiente que nós estamos, se as coisas são adequadas ou não, se a nossa forma de se relacionar com aquela pessoa naquele momento é adequado ou não é adequado. Ou seja, tudo isso são capacidades cognitivas. E a demência leva ao decaimento dessas capacidades, pode ser de uma única capacidade ou de mais de uma capacidade. E se esse declínio cognitivo chega a impactar o dia a dia da pessoa, ou seja, altera o funcionamento da pessoa, nós consideramos que isso é uma síndrome demencial. Então, o mais importante é que a gente fique atento a mudanças de padrões, ou seja, capacidades que as pessoas tinham antes e que de repente elas parecem que não têm. Parece que elas começam a ficar inadequadas, ou que elas ficam repetitivas, ou que elas se comportam diferente de como elas se comportavam antes.
por exemplo, alterações de personalidade, desde ficar mais irritado, mais agressivo, ou mesmo até de uma pessoa que sempre foi mal-humorada e fica de repente super afável, ou uma pessoa que começa a se perder em situações que antes ela se virava perfeitamente, comportamentos estranhos, inadequados, ou seja, tudo aquilo que é uma mudança de padrão deve nos acender uma luz de que talvez esteja acontecendo alguma coisa na cognição daquela pessoa, daquele idoso. E é muito importante que nós estejamos atentos a isso, porque nós precisamos preservar os nossos idosos de olhares indiscretos, de pessoas que podem não compreender que aquele idoso está doente, e não que ele seja um mau caráter ou que ele seja uma pessoa nada a ver, vamos dizer assim, né? Uma pessoa completamente atrapalhada, ou uma pessoa que tem um comportamento às vezes de abuso, às vezes até sexual, alguma coisa assim. Opa, se é algo que ela nunca foi assim, ele nunca foi assim, agora começou a ser, precisa de uma avaliação médica. E não esqueça que nunca é tarde para melhorar.